Olá, meu nome é Vinícius Marques e este é o Amaterasu Podcast. O livro ABC Diagnosis of TCM é o livro que recebe apoio da Federação Mundial de Medicina Chinesa e da Organização Mundial da Saúde. Quando o assunto é diagnóstico por medicina chinesa, é lá que nós devemos consultar. E lá neste livro nós somos advertidos de 3 princípios ou 3 pré-requisitos para aplicação em diagnóstico por medicina chinesa. E que no momento que você ferir um desses princípios, o seu diagnóstico tem sérias chances de fracassar. Você sabe quais são esses 3 princípios e como aplicá-los? Não? Então vem comigo que eu te conto. Sem dar muitas voltas, vamos lá logo para a nossa primeira diretriz, princípio ou pré-requisito, como você quiser chamar. Abre aspas. Primeiro conheça o normal, para aí então reconhecer o anormal. Fecha aspas. Ou seja, devemos entender da fisiologia e aí sim estaremos preparados para reconhecer, para analisar, para poder discutir a patologia quando necessário. E é óbvio que o Liu Min está falando sobre a fisiologia da medicina chinesa. Estou falando aqui de teoria do Yin do Yang, dos 5 movimentos, de substâncias vitais, teoria de órgãos e vísceras, vísceras extraordinárias, canais e colaterais, causas de doenças, 3 tesouros e por aí vai. Todas aquelas teorias que juntas formam o corpo daquilo que chamamos fundamentos da medicina chinesa. A segunda diretriz, princípio ou pré-requisito é o seguinte, abre aspas, julgar o interior a partir da observação do exterior, fecha aspas. Ou seja, através dos sinais e sintomas que você consegue coletar com o paciente através dos pilares do diagnóstico da medicina chinesa, você será capaz de entender o que se passa no interior do corpo do seu paciente. Com isso, estou querendo dizer o seguinte, uma vez que não é possível visualizar órgãos, vísceras, canais, etc., lá no interior do corpo do teu paciente, então a medicina chinesa precisou se construir de uma forma que fosse possível, a partir de uma análise observacional, conjecturar, pensar, analisar e concluir o que está ocorrendo no interior do corpo do paciente. Para isso, ela usa como ferramenta o interrogatório, a inspeção, a palpação, a ausculta e a olfação. A última diretriz, princípio ou pré-requisito é a seguinte, abre aspas, reconhecer o todo a partir da observação da parte, fecha aspas. Certas partes do corpo têm uma conexão particular e forte com certas estruturas internas, podendo ser órgãos, vísceras ou até mesmo um canal. E isso deve ser lembrado durante a avaliação. Bom, por exemplo, a língua é o broto do coração, a unha é a extensão dos tendões, os dentes são a extensão dos ossos, o cabelo é a extensão do sangue, o rim governa a região lombar e dos membros inferiores, etc, etc, etc. Veja, isso não significa que alterações, por exemplo, da lombar, necessariamente será sempre um problema ligado ao rim. Pode ser uma síndrome BI, que está se instaurando ali nas articulações locais. Pode ser uma simples obstrução dos canais que passam por ali. Pode ser um problema nos canais tendinomusculares, e que são diversos que vão até a região lombar. Então perceba que existem várias possibilidades que podem estar por trás de uma dor lombar. Porém, obviamente, o rim, por ter essa conexão especial com a região lombar, também pode estar correlacionado. Por isso, deve ser aplicada aí uma investigação, um interrogatório, uma inspeção, uma palpação, para ver qual dessas possibilidades é a que se mostra verdadeira através das informações coletadas. Compreende? Agora que nós falamos aí a respeito desses 3 princípios para o diagnóstico da medicina chinesa, nós podemos concluir então que existem 3 pré-requisitos para que a gente possa começar a desenvolver a nossa capacidade de reconhecimento de padrões, de diferenciar síndromes e por aí vai. O primeiro pré-requisito, dominar os fundamentos da medicina chinesa. Sem isso, não dá para falar em diagnóstico. Segundo princípio, segundo pré-requisito que é necessário,
dominar a arte de extração de informação. Então, como realizar um bom interrogatório, uma boa inspeção, uma boa palpação. Então, como que você pega um pulso, como que você inspeciona uma face, como você inspeciona uma língua e por aí vai. Terceiro pré-requisito, como cada parte se correlaciona com o todo. Então, como aquela parte que eu estou analisando se correlaciona com a rede de canais? Como aquela parte que eu estou analisando se correlaciona com órgãos, com vísceras e etc. Sem dominar esses 3 pré-requisitos, esquece, não há como fazer diagnóstico em medicina chinesa. Bom, eu devo dizer que eu acredito que a melhor forma de aprender isso daqui é através de um exemplo. Então vamos supor que chega um paciente para nós e ele fala que a queixa principal dele é insônia. Primeira coisa que a gente precisa levantar é o que é necessário para alguém dormir. Depois, o que ocorre durante esse processo? E aí sim, depois é que eu vou pensar no que pode atrapalhar isso. E assim eu vou estar aplicando aquela primeira regrinha que o professor Liu Min colocou para nós, de primeiro conhecer o normal, para aí depois reconhecer o anormal. Quando nós vamos lá no Zhangzhou Jia Yi Jing, que é o clássico sistematizado de acupuntura e mocha-bustão, do Huang Fumi, e até outros textos clássicos trazem a mesma ideia, que para entender o ciclo de sono e vigília é necessário observar o ciclo do Wei Qi, o ciclo do Qi defensivo. Nós sabemos que ele corre durante o dia por fora do corpo e durante a noite pelo interior do corpo. Só que antes dele alcançar os órgãos, durante esse ciclo, primeiro ele acaba preenchendo o Yin Chao Mai, o vaso da motilidade Yin, ou o vaso do caminhar Yin. E desta forma, quando ele preenche esse vaso, os olhos se fecham e a pessoa dorme. Tá? Não é à toa que o Yin Chao Mai vai até os olhos. Depois que ele faz o ciclo dele lá nos órgãos, ele vai ser direcionado para o Yang Chao Mai e preenche o Yang Chao Mai. E quando isso ocorre, os olhos se abrem e a pessoa acorda. E aí sim, o Yang Chao Mai, o Qi defensivo é exteriorizado para poder te defender no dia seguinte, consolidar a superfície e todas as suas funções, né? Perfeito? Então, com isso podemos dizer que alguma coisa que bloqueie o ciclo do defensivo em preencher o Yin Chao Mai poderá provocar disfunções do sono. Segunda coisa, no mesmo texto é perguntado o seguinte: olha, tem algumas pessoas que conseguem dormir tranquilamente e outras pessoas que têm o sono agitado. Por que disso? E a resposta é que está ligado às emoções, que as emoções têm o poder de agitar a mente e atrapalhar o sono. Então, com esses 2 trechos, nós conseguimos concluir que qualquer coisa que agite a mente ou que impeça que o Yin Chao Mai seja preenchido, irá provocar sintoma de insônia. Perfeito? Concordamos até aqui? Ótimo. Então, quando a gente vai lá, por exemplo, no Suan 23, e eu vou mencionar aqui, então abre aspas, o coração detesta o calor, fecha aspas. Isso deixa muito claro o quê? Bom, o coração tem uma natureza Yang, tá ligado à natureza de verão, ele está no aquecedor superior, a cor é vermelha, então tudo tem muita relação com o Yang. Então quando o calor patológico alcança ele, isso faz com que exceda esta característica e provoque uma agitação do coração e da mente. Logo, se a mente está agitada, o paciente não vai conseguir dormir, vai apresentar insônia. Por isso mesmo que muitos padrões, muitas síndromes de calor têm a competência de gerar sintoma de insônia. Por exemplo, perda da comunicação entre coração e rim, deficiência de yin do coração, mucosidade de fogo obscurecendo os orifícios da mente, ascensão do fogo do fígado, ascensão do fogo do coração, calor residual de yamin, etc, 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 etc. Beleza? Outra passagem clássica, lá do Zhanping Yuan Liu Shizhu, vai dizer o seguinte, abre aspas, o sangue do coração é insuficiente, então o espírito não está em paz, o sono não é calmo, assim doenças aparecem, fecha aspas. Veja só, o que isso já está me direcionando?
Não é verdade? Só que aí eu vou somar com outra passagem aqui do Lynch 8, que vai me dizer o seguinte: a mente reside nos vasos. Então, quando eu somo essas duas propostas, eu tenho o quê? Quando o sangue é deficiente, ele não consegue preencher os vasos. A mente é imaterial, pertence ao Yang. Precisa de um contraponto Yin para ancorá-la, certo? Isso faz parte dos princípios dos fundamentos da medicina chinesa. Isso que vai ancorar a mente é o sangue. É o sangue que reside nos vasos. Uma vez que o sangue entra em deficiência, a mente não será ancorada, ficará agitada e a insônia aparece. Alguns exemplos comuns são deficiência de coração e baço, deficiência de sangue do coração e deficiência de sangue do fígado. Tá? Outra passagem clássica vai dizer o seguinte para nós, abre aspas, o coração deseja o amargo, fecha aspas. Você vai encontrar isso daqui no Swan 10, mas outros textos também mencionam isso. O amargo tem um movimento descendente no nosso corpo, ou seja, o amargo colabora com a descida do fogo do coração, o que facilita no acalmar da mente. Logo, alterações da vesícula biliar que contém a bile, que tem sabor amargo, vai provocar alterações no acalmar da mente. Como a gente viu lá no podcast sobre a coragem, tá? Aqui mesmo no nosso Amaterasu Podcast, o amargo da vesícula biliar tem a capacidade de controlar o fogo do coração. Então, quando o paciente tem, por exemplo, uma deficiência do Qi da vesícula biliar, isso vai acabar provocando sintoma de insônia. Outra questão relevante que a gente pode trazer para cá é a relação do fluxo do Qi do estômago. Quando o Qi do estômago está invertido, está contra fluxo, isso vai provocar agitação da mente e também pode trazer insônia. Então aquele paciente que sofre com congestão alimentar, onde o Qi do estômago tem uma dificuldade para descer e aí só pode subir, isso também vai provocar uma dificuldade do acalmar da mente e aparece aí a insônia. Bom, é claro que o paciente pode desenvolver sintoma de insônia também de forma secundária. Então, por exemplo, você pode estar me perguntando aí, pô, e a história do Yin Chao Mai? Então imagine que você tem um fator patogênico no seu corpo. O Qi defensivo não vai conseguir interiorizar e preencher suficientemente o Yin Chao Mai. E aí você vai ter insônia. O que você precisa fazer? Expulsar o fator patogênico para que o Qi defensivo volte a poder interiorizar tranquilamente, né? De maneira fisiológica, né? Outra questão, por exemplo, que a insônia vai entrar de forma secundária, o paciente tem uma obstrução na circulação do Qi do sangue, uma obstrução na circulação nos vasos. A mente, segundo o Lynch 8, não está nos vasos? Então o paciente que está com muita dor devido a uma estagnação do Qi do sangue pode ter insônia. Se você liberar o livre fluxo do Qi do sangue, voltar a circular o Qi e o sangue nos canais e nos vasos, o paciente volta a dormir tranquilamente. Então nesse caso a insônia aparece de forma secundária, tá? Show de bola? Ficou claro com esse exemplo da importância de você poder compreender a relação de conhecer o normal para então reconhecer o anormal? Show de bola? Aí você poderia me questionar, tá, e aquela história de extrair as informações? Opa, você está com o teu paciente, eu preciso questionar sobre isso. Então eu estou com uma suspeita que seja uma deficiência de coração e baço e por isso o paciente está apresentando insônia. Então através do interrogatório eu vou perguntar para ele se além da insônia está tendo sonhos vívidos, se esse paciente está tendo diminuição do apetite, distensão abdominal, fezes soltas, está se assustando com facilidade, está tendo ansiedade, preocupação e etc, etc, etc. Eu posso, através de uma inspeção, evidenciar uma face mais pálida, uma língua também mais pálida. Através de uma palpação, eu posso perceber um pulso mais fino. Percebe? Eu estou mostrando que você vai utilizar toda a sua competência e habilidade de extração de informação para verificar se o paciente tem de fato esse padrão ou não. E a terceira questão, saber da parte para compreender o todo. Ora, nós sabemos muito bem que a mente reside nos vasos e também
dizemos que ela reside no coração e a partir disso nós traçamos diversas correlações. Então, por exemplo, nós temos uma relação íntima de canais entre o movimento terra e o coração. Então, obviamente que ia ter essa relação de estômago e coração. Afinal de contas, o canal do baço passa pelo estômago e depois segue para o coração. Então perceba que há uma comunicação íntima aí. Então a gente está de fato utilizando todos os pilares que foi ensinado pelo Liu Min para poder trazer essas conclusões aqui e entender esses padrões mais comuns que estão por trás da insônia. Show de bola? Acredito que com essas informações podemos compreender muito bem como que os 3 pré-requisitos, 3 princípios, enfim, são essenciais na hora de diagnosticar. Mas como última questão, gostaria de dizer que ferir esses princípios é se distanciar cada vez mais do diagnóstico correto em medicina chinesa. Então, por exemplo, a primeira diretriz que diz para nós, conhece o normal para então reconhecer o anormal, que está me dizendo para eu compreender mais sobre a fisiologia, cuidado, não vá misturar fisiologia de medicina chinesa com fisiologia de medicina ocidental. Você está pedindo para errar diagnóstico. Segundo, quando ele fala para nós, olha de fora para compreender o que tem dentro, eu não posso fazer processo equivocado aqui, eu não posso olhar diretamente para dentro, através de um exame de imagem, através de um exame de sangue. Se eu levar essas informações em consideração, eu vou errar meu diagnóstico de medicina chinesa. Exame de imagem, exame de sangue são fundamentais para um diagnóstico ocidental e não de medicina chinesa. Terceiro ponto, isso quem está falando sou eu, tá? É o próprio livro que a Organização Mundial de Saúde manda você ler para falar em diagnóstico em medicina chinesa. Terceira questão fundamental, que ele vai dizer para nós, olha, ao observar a parte, entenda como aquilo se correlaciona com um todo. Isso daqui também tem um aspecto muito importante. Eu não posso ficar limitado àquelas aulas iniciais e básicas de teoria de Yin e Yang e 5 movimentos que tendem a não a simplificar, mas tornar tudo muito simplório. Vou dar um exemplo aqui. O paciente tem um problema no olho, é fígado. Não, né? Então, só para dar alguns exemplos de como que nem sempre a essência se derrama nos olhos. Então, deficiências de essência, alterações da essência podem provocar alterações oculares. O canal Yin Chao Mai e o canal Yang Chao Mai vão até os olhos. Alterações desses canais também podem provocar alterações oculares. Os canais do coração vão até os olhos. A alteração de coração ou dos canais do coração também podem provocar alteração ocular. O baço, ele eleva o yang puro e com isso ele abre os orifícios da mente, ou seja, ele abre os sentidos. Portanto, se o baço não conseguir elevar o yang puro, a vista pode ficar prejudicada. Os olhos podem ficar prejudicados. Invasão de fatores patogênicos externos diretamente nos olhos, também. Percebe que, de novo, se eu ficar naquela coisinha de teoria de 5 movimentos e utilizando ela da forma mais simplória, que é achando que aquilo é a única ligação possível, na hora de diagnosticar eu vou ter problema, eu vou errar. Show de bola? E eu só dei alguns exemplos de outras possibilidades por trás de alterações oculares. Daria para ficar um bom tempo falando sobre isso e, inclusive, se você gosta dessa parte de acupuntura oftalmológica, eu indico você seguir o meu grande amigo Fábio Fonseca. Show de bola? Bom, agora outra coisa importante que eu tenho para falar e eu não posso deixar de falar aqui em relação a esse assunto é: já se inscreveu no canal? Oi! Então tá esperando o quê? Já se inscreve aqui para não perder o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre as combinações de pontos clássicas para o tratamento de insônia. Um grande abraço e eu te vejo na próxima semana. Tchau, tchau!